Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos aí ao nosso primeiro vídeo do canal. Canal esse que nós vamos falar acerca de Excel. E para o nosso primeiro vídeo, nós preparamos a aula 1 de uma série de vídeos onde intitulamos Excel do zero, tá? Nessa aula 1 eu vou falar um pouco sobre os conceitos iniciais do aplicativo. Então, dentro desses conceitos iniciais, a gente vai ver o que é o Microsoft Excel, o que é uma área de trabalho, a gente vai ver um pouquinho sobre fonte e alinhamento e também sobre área de transferência, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever e se você gostar desse vídeo, deixar aí um gostei para ajudar no crescimento do canal, beleza? Pessoal, vamos direto então para o aplicativo, tá? Quando a gente abre o aplicativo, a gente tem então uma pasta em branco, onde nós chamamos ela de página inicial. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Vamos aprender então sobre a funcionalidade do aplicativo. O que é o Microsoft Excel? Pois bem, bem resumidamente, o Microsoft Excel é um software de criação de planilhas eletrônicas, onde você pode inserir dados e ele fazer algumas tarefas que você programar ele para fazer. Um exemplo disso é você programar ele para calcular alguns dados. Você insere esses dados e ele calcula automaticamente para você. Fechou? Atualmente no mercado não é só o Excel com essa funcionalidade de planilhas eletrônicas. Um exemplo é o Calc lá da distribuição do LibreOffice, tá? Do pacote do LibreOffice. A diferença do Calc lá do LibreOffice para o Excel do pacote Office é que o pacote Office é de distribuição privada, ou seja, você precisa pagar para ter acesso aí às funcionalidades do software. Já o Calc lá do LibreOffice é de distribuição gratuita, distribuição livre. Você não paga, é só você baixar e utilizar, beleza? Nós falamos aí anteriormente sobre a área de trabalho e vamos voltar nesse conceito para a gente entender um pouquinho sobre o que é a área de trabalho, tá? Então, abrindo o Excel, a gente vai cair nessa pasta em branco que nós chamamos ela de área de trabalho. Por que área de trabalho? Aqui nós vamos iniciar aqui a inserção de dados que nós queremos que contenham nessa planilha, tá? Então nós temos uma planilha em branco e em cima algumas funcionalidades do software, seja inserir alguma informação, seja o layout de página onde você pode alterar, sobre fórmulas onde você pode inserir fórmulas, dados, revisão, exibição onde você controla o que você quer que exiba no software, tá bom? Então tem uma infinidade de funcionalidades dentro do software, tá? Na parte inferior nós temos aqui algumas planilhas, então você pode, além dessa planilha, dessa pasta de trabalho, dessa planilha em branco, você tem a opção de criar outras planilhas dentro desse arquivo, tá? Então, não necessariamente o arquivo ele pode conter uma planilha, você pode colocar quantas planilhas você quiser dentro desse arquivo do Excel, tá bom? Então, vamos aqui entender um pouquinho sobre fonte e alinhamento. Tá? Para a gente trabalhar um pouquinho com fonte e alinhamento, a gente vai precisar inserir qualquer dado aqui, seja qualquer dado aleatório, para a gente formatar, tá bom? Então, eu vou colocar aqui alguns nomes de cores, tá? Para a gente poder brincar, para a gente poder trabalhar um pouquinho e entender a respeito, tá bom? Então, eu vou colocar aqui nomes de cores, tá? Coloquei aqui na linha G, eu coloquei azul, vermelho, preto, marrom e amarelo. E aí nós vamos então alterar um pouquinho a fonte, vamos alterar o tamanho da fonte e o alinhamento, tá? Assim como nos outros softwares do pacote Office, essa parte aí de fonte de alinhamento é a mesma, tá bom? Então vamos selecionar aqui o que a gente quer alterar, tá? Selecionou, nós vamos aqui nessa parte onde está escrito calibre, que é a fonte padrão aí do Office, tá? E nós vamos alterar para a fonte chamada Arial. Então vamos colocar Arial. Ele já alterou para a gente aí a nossa fonte. Vamos alterar aqui o tamanho da fonte, tá? Nessa parte aqui onde está o 11, a gente altera o tamanho da fonte. Vamos colocar 15.
E aqui nós temos a opção de colocar em negrito, em itálico, em sublinhado. Então vamos colocar essa fonte em negrito, tá? E vamos deixar ela também em itálico. Fechou? E agora nós vamos alinhar ela ao centro. Nós temos a opção de alinhar à esquerda, alinhar ao centro e alinhar à direita. E na parte aí superior nós temos a opção de alinhar ela embaixo, no meio e também em cima. Então nós vamos alinhar ela no meio e vamos alinhar ela centralizado, tá? Então nós vamos centralizar e alinhar o meio. Fechou? Ficou então assim a nossa formatação. Suponhamos então que a gente precisa escrever exatamente a mesma coisa que a gente escreveu e a gente precisa utilizar a mesma formatação que a gente utilizou. A gente precisa alinhar o centro, alinhar o meio, utilizar a fonte Arial, utilizar o tamanho 15, a gente precisa utilizar o negrito e o itálico, tá bom? Então a gente não precisa escrever coisa por coisa, a gente não precisa ir lá fazer a formatação na qual a gente já fez. Há uma ferramenta no Excel que ele permite a gente copiar aquilo que já está escrito, seja ali a escrita, tanto a fonte como a formatação, a gente tem a opção, tá? Então a gente seleciona o que a gente quer copiar. Vamos nessa parte onde está escrito área de transferência. Tem aqui duas pastinhas, que é a parte de copiar. Você pode clicar nessas duas pastinhas, ou também você pode copiar através do atalho Ctrl mais C, tá? Então eu vou apertar Ctrl C e ele automaticamente já começou a aparecer então esses pontilhados. Esses pontilhados significa que essa parte ela está selecionada, ela está copiada, tá? Você pode colar ela em outro lugar. Então eu vou aqui na coluna J e vou apertar para colar essa informação. Eu posso vir aqui onde está escrito colar, ou eu posso utilizar o atalho Ctrl mais V, tá bom? Então vamos apertar aqui para poder colar aquilo que foi copiado, tá? Então a gente copiou da mesma forma aquilo que estava escrito ali na coluna G e passamos aí então para a coluna J. Deu para entender até aqui? Perfeito! Se você não conseguiu compreender, você pode voltar ao vídeo e assistir novamente até que você tenha compreendido totalmente o assunto, tá bom? Depois então de ter realizado essa formatação, a gente ainda precisa entender ainda acerca do pincel de formatação, tá bom? Então, suponhamos que a gente agora precisa escrever outra coisa. Então, vamos escrever aqui na coluna L alguma outra coisa aleatória. Então, vamos escrever aqui acerca de nome de marcas de celular. Então, vamos lá, vamos colocar Motorola, LG, Samsung, Lenovo. Agora nós vemos que a formatação está diferente. Aqui nós colocamos Arial, tamanho 15, negrito, itálico e nós alinhamos ao meio e ao centro. Já o que nós escrevemos agora, ele não está na mesma formatação e a gente precisa passar para a mesma formatação. Ao invés da gente ir lá selecionar coisa por coisa, fazer o passo a passo que a gente já fez, o Excel tem uma outra ferramenta que nos facilita a ganhar tempo nessas tarefas. É a chamada então pincel de formatação. A gente seleciona a célula que a gente quer copiar a formatação, aquela formatação que a gente já fez anteriormente, e a gente vai aqui nesse pincel aqui, onde é chamado então pincel de formatação. Vamos clicar nesse pincel de formatação e vamos selecionar as células que nós queremos colar as formatações. Então é só vir aqui e colar a formatação, tá bom? Então nós vamos, novamente eu colei só na primeira palavra aqui, vamos novamente então colar a formatação aí nas outras palavras, tá? Nas outras marcas. Então
ficou dessa forma. Assim como o azul, o vermelho, o preto, o marrom, o Motorola, LG, Samsung e Lenovo ficou aí com a mesma formatação, com a mesma fonte, com a mesma cor, com a mesmo tamanho. Enfim, a aula de hoje foi essa. A gente aprendeu então o que é o Excel, a gente aprendeu sobre área de trabalho, sobre a área de transferência e sobre a fonte e sobre o alinhamento, beleza? Se você gostou desse vídeo aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e eu te encontro na nossa aula de número 2, fechou? Um grande abraço então e até a nossa próxima aula.